dificuldade para escutar, sensação de ouvido trancado, infecção no ouvido muito frequente, dificuldade de fala, zumbido, todos esses sintomas podem ser causados pela otite média com efusão ou o catarro dentro do ouvido. Tu já ouviu falar desse problema? Pois é, ele é um problema muito mais comum que a maioria das pessoas imagina. E é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Se tu gostar desse vídeo, deixa teu like, isso ajuda para que esse vídeo chegue a mais pessoas e quem sabe possa ajudar alguém a descobrir qual que é o problema dela. Te inscreve aqui no canal se tu te interessa por assuntos de saúde e compartilha esse vídeo com aquele amigo, aquele conhecido ou o pai, a mãe de uma criança que tu se identifique com esses sintomas. Então, vamos pro vídeo. Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem é novo por aqui, eu sou a Luciele, eu sou otorrinolaringologista e hoje eu vim conversar um pouquinho sobre um problema muito mais comum que a gente imagina, que é a otite média com efusão, ou otite média serosa, ou o famoso catarro dentro dos ouvidos. Esse é um problema muito comum, tá? Principalmente nas crianças. A gente diz que 1 a cada 3 crianças vai ter esse problema ao longo da vida. Mas ela acontece também em adultos, tá? E é um problema que é muito comum em regiões agrícolas, como aqui onde eu vivo, né? Eu moro em Santo Ângelo, no interior do Rio Grande do Sul, que é uma região muito agrícola, que tem muitas plantações, então tá sempre tendo pulverização, colheita, tem sempre muito alérgeno no ar, né? Que são as partículas que causam alergia. Então é uma região que a gente vê muito frequente esse problema. Esse problema é o acúmulo de líquido, de catarro, de secreção lá dentro do nosso ouvido, lá atrás da membrana do tímpano. O acúmulo desse líquido ali atrás faz com que a gente fique assim com aquela sensação que o ouvido está trancado. Então a pessoa escuta, né, mas não escuta bem. Essa sensação que o ouvido está trancado muitas vezes pode vir acompanhado com zumbido também, dificuldade para entender o que está sendo falado. No caso das crianças, essa dificuldade para escutar acaba se refletindo muito na dificuldade para falar também. Então, muitas vezes a gente descobre esse problema em crianças que têm atraso da fala, dificuldade da fala. Acaba causando também dificuldade de atenção, né? Porque essa criança não escuta bem, então parece que ela não está prestando atenção nas coisas. Acaba levando a dificuldade escolar, porque essa criança não consegue entender, não consegue prestar atenção. Muitas vezes pode gerar irritabilidade, tá sempre com aquele incômodo, aquela sensação no ouvido. Inclusive em crianças pequenas é muito comum a gente ver que elas mexem muito no ouvido. Isso pode ser só a coceira, né? Mas pode ser uma tentativa que elas têm de destrancar, de melhorar aquela sensação também. Pessoas que têm esse problema também aumentam a chance de ter otites de repetição, ou seja, de ter otites com muita frequência, né? Que é aquela queixa de dor, de febre, do ouvido vazando. E essas otites podem, ao longo do tempo, acabar danificando o nervinho da audição e aí gerar alguma perda mais duradoura, né? Evoluir para alguma doença do ouvido mais crônica. Mas afinal de contas, né, o catarro dentro do ouvido causa todos esses sintomas. Mas como é que ele vai parar ali? Na verdade, o nosso nariz ele é ligado com o nosso ouvido por dentro através da tuba auditiva, que é essa comunicação aqui que fica lá dentro, né, lá no fundo da nossa garganta. E essa comunicação ela é responsável por mandar ar para dentro do nosso ouvido. Então, o nosso ouvido, quando ele está saudável, ele tem ar lá dentro do ouvido médio, nessa parte aqui atrás do tímpano. Quando essa comunicação do nariz com o ouvido não funciona bem, acaba acontecendo o acúmulo de líquido lá dentro. Essa comunicação pode não funcionar bem por diferentes motivos. Pode ser por causa do funcionamento da comunicação da pessoa mesmo, pode ser por alterações do nariz que acabam causando essa alteração, como por exemplo desvio de septo, hipertrofia da adenoide, que é aquela carnezinha que a gente tem aqui atrás do nariz, bem na comunicação ali do nariz com o ouvido, que eu já falei num vídeo anterior, vou deixar aqui em cima o card para quem ainda não assistiu. Então a adenoide acaba também atrapalhando essa comunicação do nariz com o ouvido, pólipos nasais. A rinite alérgica é um fator muito importante, né? Que nem eu falei, principalmente em regiões que tem muitos alérgenos no ar. A alergia acaba irritando, né, a tuba auditiva e favorecendo o acúmulo dessas secreções.
Esse problema acomete todas as idades, mas é mais comum em crianças, principalmente porque nas crianças a tuba auditiva ela é mais lateralizada, mais horizontalizada. Então ela ainda não funciona tão bem, né, pelo próprio processo de desenvolvimento. Então nas crianças esse acúmulo é mais facilmente, né, acontece mais facilmente, e é justamente nas crianças que muitas vezes ela acaba trazendo mais prejuízo. Porque uma criança que não escuta bem, né, além da dificuldade para escutar, além do incômodo daquela sensação trancando o ouvido, além do aumento da chance de otites, uma criança que não escuta bem acaba tendo mais dificuldade para falar. Então acaba tendo dificuldade na fala, acaba tendo dificuldade escolar, acaba tendo dificuldade de socialização, dificuldade de evolução mesmo, né, de desenvolvimento. Além disso, nas crianças, né, todo o corpo está em formação, em desenvolvimento, inclusive o cérebro. Então, nas crianças, o que a gente chama de córtex auditivo, que é a parte do nosso cérebro responsável por entender, por decodificar os sons, está em desenvolvimento. Se essa criança não está recebendo o som da maneira adequada, isso pode afetar o desenvolvimento do córtex e no futuro trazer problemas para ela de entendimento, mesmo com a audição normal, tá? Então, como é que a gente fica sabendo, né, se a pessoa tem esse problema ou não? A gente identifica através desses sintomas que a gente conversou, olhando o ouvido, né, a gente consegue perceber alterações lá atrás da membrana do tímpano e também com exames auditivos, tanto para avaliar a audição, se essa pessoa tem alguma perda de audição, quanto exames para a gente ver o funcionamento da membrana do tímpano. Como é que essa membrana está funcionando, se ela está mexendo da forma adequada ou se tem alguma coisa lá atrás que possa estar impedindo essa movimentação. O tratamento para esse problema é feito de diferentes formas. A gente pode tratar o fator que está desencadeando, por exemplo, a alergia, né? Tratar essa hipertrofia da adenoides, o desvio de septo, o pólipo nasal. Existem tratamentos, né, que a gente pode fazer para melhorar isso. Muitas vezes o tratamento é expectante, a gente observa se esse líquido vai ser absorvido sozinho pelo organismo, porque existem algumas situações que é normal essa formação do líquido, né? Principalmente depois de otites, depois de gripes, depois de sinusites, e aí o organismo absorve esse catarro sozinho, sem a necessidade de tratamento ou de nenhuma intervenção. E quando esse catarro fica ali por pouco tempo, ele acaba não trazendo todos esses problemas que a gente está conversando, né? Esses problemas são todos decorrentes de um acúmulo mais crônico desse catarro lá dentro. Muitas vezes, quando a pessoa tem todos esses sintomas, né, esse líquido não seca lá dentro sozinho com o passar do tempo, ou não melhora com o uso das medicações, muitas vezes é necessária uma intervenção cirúrgica, né, para retirar esse líquido lá de dentro, melhorar para a pessoa escutar e melhorar todo esse desenvolvimento. E é sobre essa cirurgia que a gente vai conversar no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver alguma dúvida é só deixar aqui nos comentários. Um beijo!